Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ser explicando sobre a briga histórica que tem a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Hoje vocês vão entender melhor o porquê essa briga toda, hoje em dia, como é que cada país está. Então, esse é o primeiro vídeo aqui que eu vou estar inaugurando o quadro aqui para explicar melhor. E é isso. Antes de começar o vídeo, eu quero que você se inscreva no canal e deixe um like também. Siga no Instagram que vai aparecer aqui na tela e no Facebook também. É só isso que eu peço a vocês. Então, bora pro vídeo. Então, a questão sempre é o seguinte. Provavelmente vocês acompanham jornal, essas coisas, vocês devem se perguntar o porquê a Coreia do Norte e a Coreia do Sul tem essa briga toda. E eu digo a vocês que não é de agora que as duas Coreias têm essa briga. Segundo historiadores e arqueólogos, dizem que a parte lá da Península Coreana era habitada desde o ano 8000 a.C. e ela foi se declarar como uma civilização mesmo em 2333 com o primeiro governador, o Dangun. Mas por aí tudo bem. A Península Coreana era junta. Era apenas uma Coreia só. Quando era mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, ou até mesmo 1 século depois de Cristo, houve vários confrontos internos. E o que foi que aconteceu? A parte norte da Coreia acabou se dando melhor. Acabou tendo uma economia maior. Mas a Coreia do Sul ficou no patamar mais baixo. Era a região mais pobre. Então por isso dividiu em 3 reinos. 3 reinos da Coreia do Norte e 3 reinos da Coreia do Sul. Eu vou deixar aí o nome dos reinos, pois eu não vou saber falar em coreano, mas é isso. Mesmo tendo esses confrontos todos, ainda era uma Coreia só. Só depois, lá depois, quando foi ter a Segunda Guerra Mundial, que durante a guerra a Rússia e a China se aliou à Coreia. E o que foi que aconteceu? Os Estados Unidos foi lá e se aliou também. No caso, os Estados Unidos ficou na parte sul da Coreia e os soviéticos ficou na parte norte. Então, com isso, como vocês podem ver, como era a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, se acabou separando mais ainda a Coreia do Norte da Coreia do Sul. De um lado ficou os soviéticos e do outro os americanos. Eu a botei aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Então, vamos recapitular. Do lado da Coreia do Norte ficou os socialistas e do lado da Coreia do Sul ficou os capitalistas, que no caso eram os americanos. E o contexto daquela época era essa guerra política. Mas nesse tempo, a Coreia do Norte tinha uma certa economia. Por quê? Quem era que financiava? As repúblicas soviéticas. Ou seja, a Rússia financiava, a União Soviética inteira financiava, além da China. Então, com isso, a Coreia do Norte conseguiu subir ainda um pouquinho a economia, mas eu não estou dizendo que a Coreia do Sul também não subiu, pois os americanos também não chegavam a financiar, deixavam a liberdade econômica para a Coreia do Sul se autodesenvolver. Então, pessoal, para entendermos quem era que governava na época, era Kim Il-sung. Se esse nome é familiar para você, ele é o avô do atual ditador da Coreia do Norte, Kim Il-sung. E isso tudo se fortaleceu mais ainda na Guerra Fria, pois na Guerra Fria foi um confronto ideológico de verdade. Continuou do lado sendo aqui os soviéticos apoiando a Coreia do Norte e os americanos apoiando a Coreia do Sul. Isso foi, como você já deve saber, foi um confronto ideológico, não foi um confronto bélico, mas isso fortaleceu mais ainda os laços que cada um tem. Os soviéticos, o socialismo, na verdade, se fortaleceu mais ainda com a Coreia do Norte e o capitalismo mais com a Coreia do Sul. Então, quando a Guerra Fria acabou, aí foi que se firmou. Deu declarado a divisão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Como vocês podem ver, desde aquele modelo até hoje, ainda segue um modelo até um socialismo mais radical, vamos dizer assim. É uma ditadura comunista que vive hoje a Coreia do Norte. Que os americanos começaram a apoiar a Coreia do Sul, tem esse certo liberalismo econômico e social. Ou seja, até hoje a Coreia do Sul segue exemplos americanos, mas a Coreia do Norte segue exemplos socialistas, mas só que de uma forma mais radical. Para vocês entenderem, assim que a Guerra Fria acabou, quem assumiu foi o sucessor do Kim Il-sung. Após Kim Jong-il morrer, quem assumiu foi o seu filho, Kim Jong-il. Por que ele assumiu?
Depois que a guerra acabou, seu pai já estava bem velho e acabou falecendo por causas naturais. Então, como a Coreia do Norte segue uma linha do nepotismo, quem assumiu foi o seu filho, Kim Jong-il, que no caso ele veio a falecer em 2011. Muitas pessoas se lembram, passando lá no jornal, o povo da Coreia do Norte sofrendo que aquele choro é mais falso do que os da novela, e quem assumiu foi o seu filho. E como você já deve saber, quem assumiu foi o gordinho psicótico mais amado, para não dizer ao contrário, do mundo, o Kim Jong-un. No caso, ele assumiu em 2011 após a morte de seu pai e está até hoje no poder. Ele assumiu novo, que se eu não me engano a idade dele, eu não lembro qual foi, mas vai aparecer aqui embaixo. Como eu já falei, no que isso aqui era uma monarquia, acabou virando uma ditadura apenas para o lado da Coreia do Norte, que iniciou do seu avô, do avô do Kim Jong-un, do atual ditador, Kim II Jong. Depois dele ter ficado muito tempo e falecer por causas naturais, quem assumiu foi seu filho Kim Jong-il e acabou falecendo por parada cardíaca, e quem assumiu foi o gordinho que está até hoje, o Kim Jong-un. Mas agora você deve estar se perguntando, eu falei tanto da Coreia do Norte, agora vamos falar um pouco da Coreia do Sul. Como eu já falei, depois que acabou a monarquia, teve 3 ditadores para liderar a Coreia do Norte, mas a Coreia do Sul não seguiu essa linha. Desde que deixou a monarquia, teve 15 presidentes liderando a Coreia do Sul. Eu não vou dizer o nome de todos aqui, obviamente, eu vou botar o nome só do primeiro. E o nome do primeiro foi Syngman Rhee. Temos hoje como atual presidente da Coreia do Sul o Moon Jae-in. Pessoal, desculpe se eu falei errado o nome, a pronúncia certa, porque eu não sei falar em coreano. Mas é isso aqui do jeito que eu li. Agora vamos entender como é que cada um funciona atualmente e qual é o que se deu melhor. Vamos começar aqui falando sobre a Coreia do Norte. A curiosidade é que, desde que a Coreia se declarou uma civilização, tem o nome da capital de Pyongyang e segue a tradição até hoje. A Coreia do Sul não tem esse mesmo nome, até porque se separaram e a parte de Pyongyang ficava na parte norte. Já que a Coreia do Sul não teve o direito de botar também Pyongyang, acabou botando o nome Seul, que é um nome bem mais simples. Agora vamos discutir qual é o que se deu melhor. Sempre houve essa rivalidade da parte norte da Coreia e a da parte sul. Sempre houve isso. E sempre que se dava melhor era a parte da Coreia do Norte. Então hoje vamos entender o sistema político de cada um. Qual é o que se dá melhor, qual é o que hoje é melhor para se viver, tem a melhor economia. É o que vamos discutir agora. Pessoal, como eu já falei para vocês, o sistema político da Coreia do Norte hoje em dia é uma ditadura. Não estou falando só de hoje em dia, porque desde 1948, quando o avô do atual ditador assumiu, já tinha esse nome de ditadura. Porém, não era nem tão forte quanto a do seu neto. A do seu neto é uma ditadura comunista, muito mais forte, muito mais autoritária. E acaba prejudicando muito o desenvolvimento do país. A partir do momento de que o Estado acaba controlando mais ainda a economia do país, acaba interferindo mais ainda nos costumes das pessoas, a economia, lógico que vai cair. E ainda mais sendo uma ditadura absoluta, uma ditadura comunista, extremista. Não é o Estado, não é um parlamento tomando de conta, que já seria ruim. O que pior ainda é que é apenas uma pessoa que dita tudo. Exemplo, eu quero que amanhã ninguém use roupa preta. Pronto, ninguém vai mais poder usar roupa preta amanhã. Mas, infelizmente, já existe isso. Se um dia ele acordar de mau humor, quer dizer, botar fogo em todo mundo. Pronto, ele vai botar fogo em todo mundo. Do mesmo jeito é que ele controla até o penteado das pessoas. Ele controla até do jeito que as pessoas vão se vestir, do jeito que as pessoas vão andar. Para vocês terem noção o quanto isso é psicótico. Então, eu vou deixar aí com vocês o relato de uma norte-coreana, ela explicando como era viver na Coreia do Norte. Eu vou deixar aí para vocês verem que não sou eu que estou dizendo. É uma mulher que realmente vivenciou isso. Ela vai explicar. Então é isso. Eu vou deixar aí com eles e já eu volto. I have to do this because this is not I'm speaking. This is the people who want to tell the world what they want to say.
North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. Mas é isso que eu vou falando a vocês. A partir do momento em que a Coreia do Norte recebeu soviéticos, socialistas, só houve a crescer. Só houve a crescer o socialismo até se tornar numa ditadura totalmente fechada. E o pior é que não é apenas um parlamento que é para decidir isso tudo. É o quê? Um psicótico. É basicamente uma pessoa que tem sérios problemas mentais que acaba tomando de conta de todo mundo. E você sabe qual é o pior disso tudo? É que tem gente que ainda apoia. Tem gente que ainda não se dá conta o que é que o povo norte-coreano está vivendo e ainda apoia. Tá dizendo, a Coreia do Norte, mesmo o Estado tomando de conta lá, pelo menos é um país rico, é um país bom para se viver? Não, o país não é bom para se viver. Por quê? Quando alguns repórteres vão dar uma entrevista lá, o que é que o ditador faz? Eu vou mostrar a parte pobre da Coreia do Norte? Nananina, não. Vou provar aqui que o nosso sistema político dá certo sim. E o que é que acontece? Acaba mostrando as partes mais bonitas, as partes mais ricas da Coreia do Norte. Mais de 40%, quase a metade, vivem abaixo da pobreza. Vivem numa situação miserável. Mas eu aposto que você deve estar se perguntando aí. Ué, mas se a Coreia do Norte é uma economia totalmente fechada, como de onde é que eles arrumam dinheiro para financiar aqueles projetos nucleares, o exército também, as bombas, seus armamentos? A Coreia do Norte vende seu carvão para a China, que é o seu maior produto, que acaba rendendo, se eu não me engano, 60% da renda da Coreia do Norte. É esse acordo com a China de vender o seu carvão. Para recapitular, como é que funciona a Coreia do Norte? Um gordinho psicótico manda em todo mundo, manda no que você vai vestir, manda no corte do seu cabelo, manda no que você vai pensar, manda no que é que você deve seguir, e ele vende todo o seu carvão para a China para conseguir uma renda, e essa renda, ao invés de investir na população, dá melhor qualidade de vida para a população, que é o que o socialismo prega, o que é que ele faz? Acaba investindo em bomba, em arma nuclear. Isso ainda piora. Quando qualquer repórter quer fazer uma reportagem lá na Coreia do Norte, tem que pedir autorização ao ditador. E como é que vocês vão ver nas imagens? A população toda aos pés do ditador, idolatrando ele, chorando por ele. Sinceramente para vocês, quando Kim Jong-il morreu, eu vou deixar passando aí as filmagens após a morte dele, o povo chorando por ele. Agora, sinceramente, entre a gente aqui, vocês acham que isso é de verdade? Vocês acham que ele está chorando pelo ditador? Vocês acham que eles amavam realmente o ditador para estar chorando esse nível por ele? Vocês realmente acham que não era porque a família deles foi ameaçada para eles não fazer um vídeo assim, não? Pessoal, é muito triste a situação da Coreia do Norte. E o pior ainda é que se você não concordar com o governo dele, você não tem o direito de sair do país. Você não tem o direito de ir para outro lugar. Você sair é basicamente que nem os Jogos Mortais. Não tem como você sair da Coreia do Norte. Você não tem a opção de poder sair de lá. É isso que acaba fazendo com que a Coreia do Norte seja o pior país para se viver, na minha opinião. Então, agora já que eu falei muito da Coreia do Norte, agora vamos falar um pouco da Coreia do Sul. A Coreia do Sul segue um sistema de um liberalismo, tanto um liberalismo econômico como um liberalismo social. Apesar de hoje ter um governo de um partido de centro, continua seguindo essa linha ainda do liberalismo. E o que isso traz de bom para a Coreia do Sul? Fica no ranking entre os 10 melhores países para se viver no mundo e também entre os 5 melhores da Ásia. Então, quando vocês pensam na Coreia do Sul, o que é que vocês vão lembrar? Vocês vão lembrar, obviamente, dos K-popers. Mas eu estou dizendo que se fosse na Coreia do Norte, não ia ter isso. Não tem cantor na Coreia do Norte. Não tem nada que é famoso na Coreia do Norte para o mundo todo. É isso que eu estou falando para vocês analisarem. Quando vocês dizem, coreano é tudo a mesma coisa. Não, é dividido. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e vocês viram quanto é esmagadora a diferença entre eles dois.
Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque uma inscrita pediu, aí eu vou deixar a imagem para vocês. Pediu para eu fazer um vídeo sobre a Coreia, eu fiz sobre as duas explicando um pouquinho de cada. Então galera, o vídeo de hoje termina por aqui, espero que vocês tenham entendido melhor como é que funciona esses dois países aqui, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que vocês saibam diferenciar também uma da outra. E é isso, fazer mais vídeos nesse formato aqui, é só vocês pedirem aí que eu vou fazer, que eu vou analisar e eu faço.